A Bíblia nos mostra que Deus agiu através de músicos que adoravam, que serviam ao Senhor. Esse é o estudo de número 853 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E assim como os músicos usavam seus instrumentos, o Senhor usava o músico como um instrumento afiado nas mãos dele. Vamos ao nosso tema, um tangedor anônimo que agradou a Deus. O nosso texto base está no livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 15, que diz: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Tem outra versão que diz assim: ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Tangedor é arpista, é músico, e vamos nos lembrar do exemplo de Davi, que está em 1 Samuel, capítulo 18, verso 10, que diz: no dia seguinte, um mau espírito vindo por ordem de Deus assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa como habitualmente fazia nestas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. Como é bom estarmos atentos. Observe que esse espírito mau que vinha sobre o rei Saul fazia o rei Saul delirar e profetizar. E nós vemos aqui no versículo que Davi tangia a sua harpa, ou seja, ele tocava, ele arpejava, ele vibrava. Quando Davi tocava, Deus libertava ao rei Saul. Mas tem outra vez também que a Bíblia fala que Deus mandou Gideão tocar a trombeta como parte da estratégia para vencerem um exército muito grande, tão grande que pareciam-se como nuvens de gafanhotos. Juízes capítulo 7, verso 12, e os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Era um exército muito grande que tinha se levantado contra o povo de Israel, e Deus levantou a Gideão. E Gideão, somente com 300 homens, ele venceu esse grande exército, mas através da estratégia que o Senhor deu a ele. Juízes capítulo 7, verso 18, tocarei o chofar, ou seja, a trombeta, eu e todos os que estão comigo, então vós também fareis soar as trombetas ao redor do acampamento e bradareis por Iavé, por Gideão. Mas após eles tocarem as trombetas, após eles executarem a ordem do Senhor, fazer conforme a ordem do Senhor, Deus deu grande vitória ao povo de Israel. Juízes capítulo 7, verso 21 e verso 22. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá até Betzita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Imagina aquele grande exército, ao ouvirem o som das trombetas,
eles foram confundidos pelo Senhor e um matava o outro, e o povo de Israel teve grande vitória somente com Gideão e os 300 homens. Estratégia do Senhor, usando as trombetas, o toque das trombetas. Deus ouviu e Deus agiu, mas também Josafá, ele recebeu uma notícia que deixou ele apavorado. Certa vez o exército dos amonitas, dos moabitas e os da montanha de Seir estavam posicionados, estavam prontos para atacar a Judá, e Josafá, assustado e com medo, ele chama o povo de Judá e eles fazem jejum. Eles clamam ao Senhor e eles foram ouvidos por Deus. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 17, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se fosse comparar o exército de Judá, o exército de Jerusalém, contra aquele grande exército, eram muitos os homens do exército inimigo, mas eles ouviram a voz de Deus. O Senhor falou com eles. Deus usou Jaziel em profecia e ele animou o povo israelita. Os israelitas adoraram ao Senhor, mas na manhã seguinte os cantores louvaram ao Senhor, e assim que começaram a louvar e a adorar ao Senhor, Deus agiu a favor do povo de Israel. Segundo Crônicas, no capítulo 20, o verso 22 e o verso 23, que diz: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus é tremendo. Eles ficaram desbaratados. Desbaratados significa eles foram derrotados, eles foram vencidos, eles foram aniquilados. Deus deu a vitória ao povo de Israel e eles ficaram 3 dias pegando os despojos de guerra. Era muita riqueza. Ao retornarem para Jerusalém, eles retornaram para Jerusalém com seus instrumentos musicais. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 28, fala assim: e vieram a Jerusalém com saltérios e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Deus abençoou a Judá e todos os moradores ao redor de Judá, sabendo que Deus tinha desbaratado aquele grande exército que tinha se levantado contra eles. Eles ficaram com medo. Segundo Crônicas capítulo 20, o verso 29 e o verso 30, que diz: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Mas observe que quando eles foram pelejar contra aquele tão grande exército, eles levaram os instrumentos musicais, eles louvaram ao Senhor, eles não precisaram fazer nada, eles somente adoraram o Senhor, porque foi o Senhor que deu a vitória, foi o Senhor que desbaratou aquele tão grande exército. Sabe por quê? Porque Deus se alegra com a música, Deus se alegra com a adoração, mas não é qualquer adoração, não é com qualquer músico, não, são aqueles músicos, é aquela adoração que é feita de coração, de um coração sincero, de pessoas que têm amor real, amor verdadeiro a Deus, amor temente, são pessoas reverentes ao Senhor. Paulo também
ele nos dá um grande exemplo do agir de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão. Após eles expulsarem o espírito de adivinhação que agia através de uma jovem, eles oraram e eles cantaram, eles adoraram ao Senhor, mesmo eles tendo sido açoitados, eles tendo seus pés e mãos preso, os pés estavam presos no tronco e lá no interior do cárcere eles adoraram ao Senhor, eles cantavam hinos de adoração a Deus. Atos capítulo 16, o verso 23 ao verso 25, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha a situação de Paulo e Silas. Eles poderiam ter ficado revoltados, eles poderiam estar murmurando, eles tinham feito uma grande obra para o reino de Deus, e qual foi a recompensa deles? Eles tinham sido açoitados, eles estavam presos, eles estavam machucados, mas eles não fizeram isso. Eles adoraram ao Senhor, eles adoraram, eles clamaram, eles sabiam que eles eram instrumentos afiados na mão do Deus Todo-Poderoso. A situação que estavam vivendo não os impediu de orarem e de adorarem ao Senhor. Isto chamou a atenção dos outros presos e Deus agiu a favor deles. Vamos ver em Atos 16, verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, através da oração de homens com coração sincero. Deus mandou um terremoto, Deus abriu a prisão de todos, e quando o carcereiro viu, quando ele viu as portas abertas, ele logo concluiu que todos tinham fugido. A atitude dele foi querer se matar. E sabe o que aconteceu? Paulo, ele impediu aquele carcereiro e Deus agiu. A família daquele carcereiro e o carcereiro se renderam ao Senhor. O louvor libertou a alma daquele carcereiro, da família e de quantos presos a Bíblia não menciona, mas eu creio que muitos aceitaram a Jesus através do testemunho de louvor, da oração de Paulo e Silas, porque as portas das prisões foram abertas. Atos 16, verso 30 ao verso 33, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. O louvor que Deus aceita tem resultado no reino espiritual. Teve salvação daquela família. E sabe o que aconteceu na manhã seguinte? Aqueles homens, os magistrados maiorais, aqueles grandes, mandou o carcereiro libertar a Paulo, mas sabe o que Paulo fez? Paulo não aceitou, não, e eles tiveram que ir pessoalmente e suplicar para que Paulo saísse da prisão, porque eles descobriram que Paulo também era um cidadão romano. Atos capítulo 16,
O verso 38 e o verso 39 diz: e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Paulo foi honrado por Deus, porque aqueles homens tiveram que ir até onde Paulo estava e suplicar. Suplicar é implorar, é pedir de maneira humilde e intensa, e eles imploraram para Paulo sair. E no nosso texto base fala de um músico anônimo. Este homem foi usado por Deus. Vamos entender o contexto. Logo após a morte do rei Acabe, o filho dele, Jorão, reinou em Israel, lá no Reino do Norte, aonde a capital era Samaria. E Mesa era rei dos Moabitas. Mesa, com a morte de Acabe, se rebelou, se revoltou, e ele não queria mais pagar imposto para Israel. A atitude de Jorão foi unir o exército de Israel, o exército de Judá e também o exército de Edom. Eles foram atacar o rei Mesa e aquele grande exército dos Moabitas. Eles foram atacar, pegaram o caminho do deserto, mas nesse caminho algo aconteceu. Vamos ver? Segundo Reis, capítulo 3, o verso 9. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Caminho do deserto é lugar que não tem água, é um deserto, é lugar árido, e não existia água, mas existia escassez. Nem tinha água para os homens e nem para o gado, e os soldados já estavam há 7 dias caminhando lá no deserto. Imagina a sede que eles deveriam estar. E o rei Jorão, ele era um homem ímpio, assim como foi o rei Acabe. Ele era idólatra. Diante daquela situação, Jorão, ele teve uma conclusão precipitada acerca do nosso Deus. Segundo Reis, capítulo 3, verso 10, então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Foi uma conclusão precipitada. Jorão não servia a Deus, mas ele conhecia sobre o poder de Deus. E quantas pessoas nos dias de hoje agem como Jorão, tomam conclusões precipitadas diante das adversidades? Quantos concluem que Deus não está vendo o que está acontecendo com ele, ou que Deus não se importa com ele? O rei Jorão, ele não servia a Deus. Esse rei Jorão, ele servia aos deuses de Acabe, mas lá entre eles tinha Josafá. Josafá, ele amava a Deus, ele temia a Deus, e ele pediu para que se consultasse o Senhor naquela situação. Segundo Reis, capítulo 3, verso 11, e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias, ele era um homem de Deus, e era costume, antes de um exército que servia a Deus sair para a guerra, eles consultavam ao Senhor. Mas não foi assim que aconteceu com esses 3 reis. Eles só consultaram o Senhor quando eles estavam naquela situação, quando não tinha água nem para eles e nem para os animais. Eles aí sim consultaram o Senhor no momento da aflição, e eles pediram para que Eliseu buscassem a orientação de Deus para eles. Eliseu não recebeu eles bem, não. Vamos conferir. Segundo Reis, capítulo 3, verso 13, que diz: mas Eliseu disse ao rei de Israel:
que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Eliseu muitas vezes repreendeu Acabe e Jezabel, os pais do rei Jorão, mas certa vez Jezabel ameaçou, jurou que mataria Eliseu. Jorão também vivia na idolatria, mas quando Eliseu viu Jorão, Eliseu ficou nervoso, Eliseu ficou irritado. Olha o que ele disse, segundo Reis capítulo 3, verso 14, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Foi a resposta de Eliseu para o rei Jorão. Eliseu, ele não negou buscar o Senhor, mas ele precisava estar mais calmo, mais tranquilo, e a música era uma forma que os profetas eles usavam para trazer a tranquilidade, e o verdadeiro louvor trazia a presença de Deus. E assim que o tangedor, aquele músico, começou a tocar, o Senhor se manifestou, como nós vimos no nosso texto base, em 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. A Bíblia não menciona nada sobre quem era este músico, o que ele tocou, os pais dele. A Bíblia não fala, era um músico anônimo, mas diz que quando ele tocou, a mão do Senhor foi sobre Eliseu e veio a resposta de Deus. Segundo Reis, capítulo 3, o verso 16 ao verso 18, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Louvado seja Deus. Nós nos lembramos de Davi, que foi um tangedor, como nós vimos no nosso estudo. Ele era um homem que, enquanto ele estava nas pastagens cuidando das ovelhas, ele era desconhecido. Antes de ser rei, ele era um músico desconhecido, mas ele era conhecido por Deus, porque Deus via o coração sincero de Davi. E esse tangedor desconhecido do nosso texto base, ele nos mostra que ele era um músico que adorava o Senhor com o instrumento dele, e a adoração dele foi recebida por Deus. Ele poderia ter sido um músico desconhecido, mas a vida dele era santificada, porque assim que ele começou a tocar, a mão do Senhor se manifestou. Ele era um músico usado por Deus para que houvesse resposta diante da aflição daqueles 3 reis, e Deus agiu a favor daqueles reis do jeito que foi profetizado por Eliseu. Aconteceu, e a vitória foi certa. Que possamos ser músicos afiados nas mãos de Deus, usados por Deus, porque nós somos instrumentos de Deus, e Deus, ele usa cada um do jeito que ele quer. Que nós possamos ter esta disposição, que nós possamos fazer esta diferença, adorar, servir ao Senhor no meio desta geração que quer ser vista pelos homens, que quer ser elogiada, e não se importando com verdadeiro louvor e adoração, mas que nós possamos servir a Deus, adorar a Deus com um coração sincero. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.